Bem-aventurados os de coração puro, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes serão os mansos, porque possuirão a terra com herança. Bem-aventurado, 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 bem-aventurados, sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os de coração puro, porque verão a Deus. Os misericordiosos, porque alcançarão de Deus misericórdia. Bem-aventurado, 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 bem-aventurados os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados se vos caluniarem e perseguirem por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Bem-aventurado, 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 bem-aventurados. Muito bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Aqui estamos nós mais uma vez para mais uma reflexão com o irmão José António e desta vez neste domingo, que é o primeiro domingo do mês de novembro. Sim, já estamos muito perto de finalizar este ano litúrgico e iniciar um novo ano litúrgico, que é o ciclo C, e que terá como evangelista principal escutar o Evangelho de São Lucas, aquele Evangelho que nos dá mais pormenores sobre a infância de Jesus e também sobre Nossa Senhora. Mas vamos tratar da liturgia do dia de hoje. E hoje gostaria muito de vos falar da liturgia do dia de hoje, mas também da celebração que nós acabamos de viver há 2 dias, no dia 1 e no dia 2. Também já dei um antecipo aqui, aqui não, mas no programa da rádio já falei um pouquinho no próprio dia da festa de Todos os Santos, o que é que ela significava, que foi na sexta-feira, dia 1 de novembro. E hoje vou também falar um pouquinho sobre isso, mas em conexão com a liturgia deste domingo, que muito se adapta à celebração também da vivência do dia de Todos os Santos e do dia dos Fiéis Defuntos, porque são 2 coisas que normalmente nós costumamos associar, mas são 2 celebrações distintas. São 2 celebrações distintas. Por isso é que elas são realizadas e celebradas em 2 dias diferentes. Em alguns países, como é o nosso, Portugal, por exemplo, o dia de Todos os Santos é um dia feriado, é um dia em que as pessoas estão livres para celebrar esse dia, e normalmente as pessoas aproveitam então para ir ao cemitério, mas verdadeiramente o dia de ir ao cemitério é o dia seguinte, é o dia dos Fiéis Defuntos. Mas antes de me alongar neste tema, vamos falar do tema deste 31º domingo
do tempo comum do ano B, que é o tema daquilo que eu venho continuamente aqui a falar convosco. É o tema do Shema Israel. Shema Israel. Na primeira leitura nós ouvimos Moisés dizer: escuta, Israel, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Shema Israel. É o escuta, povo de Deus. Escuta o que o Senhor tem para te dizer. Escuta o que o Senhor tem para te transmitir. Porque a sua palavra é a palavra que te dá vida. É a palavra que vem ao teu encontro. É o Senhor que vem ao encontro para te vivificar através da palavra. E então, escuta a palavra. Há uma teoria que diz que o pecado original entrou no mundo porque o homem deixou de escutar Deus. Porque o homem deixou de ouvir Deus e começou só a ouvir a si mesmo. E tem uma certa lógica, porque é a doutrina em que nos diz que Deus vivia em paz com o homem e com a mulher. E então o homem vivia centrado em Deus. Então o homem vivia na escuta da sua palavra. Enquanto o homem vivia na escuta da palavra, tudo caminhava bem. O homem conhecia Deus e Deus conhecia o homem. E havia um conhecimento e um amor recíproco. Shema, escuta. A partir do momento em que o homem desvia a sua atenção, o seu foco principal de Deus, e se centra nas suas coisas, que é o dar ouvidos à serpente, o dar ouvidos ao egoísmo, o dar ouvidos às sensações de si mesmo, então ele deixa de escutar Deus e começa-se a centrar sobre as suas próprias sensações, sobre os seus próprios sentimentos. Primeiro o homem escutava a palavra e vivia da palavra. A partir do momento em que o homem começa a escutar as suas sensações, Deus diz não. Deus diz para vocês não comerem daquela árvore porque Ele sabe que vocês terão conhecimento igual a Ele. Então a mulher vai lá, come do fruto, pega no fruto e dá o fruto a comer ao homem, ou seja, à humanidade. Então eles apercebem-se imediatamente que estão nus. E ao entardecer, quando Deus veio como de costume para falar com eles, para os fazer escutar, perguntam onde é que eles estão e o homem diz: tive vergonha porque estava nu. E Deus pergunta-lhe: quem te disse que tu estavas nu? Acaso comestes do fruto que eu te proibi? Ou seja, o homem deixou de centrar a sua atenção em Deus e passou a centrar a sua atenção em si mesmo, nas suas sensações, naquilo que ele sentia. Deus deixou de ser o seu foco principal e ele começou a ser o foco principal, as suas sensações. E reparei, deixei alongar-me um bocadinho mais neste tema. Nós, quando rezamos, muitas vezes focamos a nossa oração onde? Onde é que nós focamos a nossa oração? Nas nossas necessidades, em mim, nisto que eu preciso, nisto que preciso. Então, eu atrevo-me aqui a fazer uma pergunta. Quem é o Deus de quem? Quem é o Senhor de quem é? Sou eu que sou o Senhor do Senhor ou é o Senhor que é o Senhor da minha vida? Porque se é o Senhor que é o Senhor da minha vida, então o nosso foco deve ser Ele, deve ser o principal foco da nossa vida. Então as nossas coisas são as coisas dEle. Então temos aqui esta primeira leitura do livro do Êxodo que nos chama a esta realidade. Shema Israel, escuta Israel, amarás apenas e unicamente ao Senhor teu Deus.
e não outro, porque não há outro Deus. Há este Deus que te fala, que te falou desde o princípio, do qual tu desviastes a tua atenção, mas que Ele agora novamente se volta a dirigir a ti. Então, escuta com atenção, porque Ele é o teu Deus, é Ele o principal foco da tua vida. A segunda carta aos Hebreus continua a dar-nos este apontamento de que Cristo é o Cordeiro Imaculado, é o sacerdote universal sem mancha, é o sacerdote por excelência, que é um sacerdote eterno. O sacerdócio de Cristo é um sacerdócio eterno que envolve todo o povo a Ele consagrado. Nós participamos do sacerdócio de Cristo. Nós participamos do sacerdócio de Cristo porque o sacerdócio de Cristo é serviço, é ministério. E depois temos o Evangelho. O Evangelho hoje apresenta-nos um fariseu que interpela Jesus. Ao longo destes tempos nós temos vendo que Jesus vai a caminho de Jerusalém para cumprir a sua missão, e assistimos a alguns episódios, como o episódio dos cambistas no templo, como Jesus destrói todas as bancas de troca de dinheiro no templo e acusa os fariseus de terem transformado o templo num antro de podridão, num covil de ladrões, concretamente, a este episódio, e assistimos aqui a uma série de confrontos entre Jesus e os fariseus de que causam alguma polémica. Mas este episódio deste fariseu em relação a Jesus não é um episódio polémico. Sentimos da parte da interpelação deste homem um homem bom, que no fundo, na realidade, ele quer esclarecer bem uma dúvida que está no seu coração. Qual é o maior de todos os mandamentos e aonde e como se resume a lei? Então, Jesus responde-lhe, ele pergunta, interpela o mestre e pergunta: Mestre, qual é o maior de todos os mandamentos então? E Jesus responde-lhe: amarás ao Senhor sobre todas as coisas, porque Ele é o único Deus da tua vida. E depois o segundo é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, amarás ao Senhor porque Ele é o foco principal da tua vida, porque é Ele o Senhor da tua vida, porque é a palavra dEle que te faz entender a razão da tua Israel. Escuta, Shema Israel, escuta, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E como Deus te criou à sua imagem e semelhança, te fez igual a Ele, então tu amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque tu és a imagem de Deus, mas o teu próximo também é a imagem de Deus. Então quando tu amas a Deus, também tens que amar o teu próximo, porque o teu próximo também é a imagem de Deus. Uma coisa não se pode desligar a outra. Já dizia São João que tu não podes dizer que amas a Deus que não vês e desprezares o teu irmão que vês. O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas implica amar o outro como a mim mesmo. Na realidade, os santos o que fizeram foi isto. Os santos fizeram esta dinâmica da escuta. Shema Israel, escuta Israel, escuta povo de Deus, escuta a palavra do Senhor, porque o Senhor é o único Senhor da tua vida. Os santos são aqueles que colocaram, e não estou a falar unicamente dos santos canonizados que nós conhecemos, como Santa Teresinha, como Santa Rita, como Santa Eufrásia, como Santo António, como São Joaquim, como esses santos todos da nossa devoção. Não estou a falar nesses santos canonizados, estou a falar naquelas pessoas que nós celebramos no dia 1
de novembro, todos os santos, todos aqueles que viveram nesta dinâmica do Shema Israel. Escuta, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, e amarás o Senhor Deus com todas as tuas forças e com toda a tua dedicação. E depois, esse amor tão grande que tu tens para com este teu Deus, que é único e verdadeiro, te leva ao amar o próximo, te leva a amar o teu Deus que vive no teu próximo. Então, esta celebração de todos os santos que celebra todos os nossos irmãos que já partiram e que já viveram neste mundo e que passaram neste mundo e que nos deram testemunho precisamente disto, da escuta da palavra e da vivência dessa palavra, onde o foco principal é Deus. No dia 2 de novembro nós celebramos os fiéis defuntos, nós celebramos aqueles que ainda não estão na plenitude de Deus, mas pelos quais nós rezamos para que um dia também eles comunguem desta celebração celestial de viver eternamente na beatitude de Deus, viver eternamente naquilo que nós chamamos o céu, viver com Deus, que é o ser santo, é ser apartado, e nós já somos apartados do comum pelo batismo, porque já somos separados pelo batismo, já fazemos parte da família de Deus pelo batismo, e todos nós somos chamados à santidade. E ser chamado à santidade é fazer isto, é escutar a palavra, Shema Israel, escutar atentamente a palavra que sai da boca de Deus, porque Deus tem palavras para nós e tem palavras de vida eterna. E no outro Evangelho, Jesus também pregava sobre o discurso do pão da vida, e parece que havia alguns discípulos que seguiam Jesus pelos caminhos da Galileia e se sentiram incomodados com aquele discurso e que disseram: não, estas palavras são fortes demais, ele agora fala em dar-nos o seu corpo a comer e não sei o quê, isto é demais para nós, isto parece-me muito estranho, e foram embora. Mas ficaram ali alguns, ficou Pedro, ficaram os apóstolos, ficaram aquelas mulheres que seguiam Jesus, e Jesus perguntou-lhes: e vós não quereis ir embora? E eles responderam a Jesus: a quem iremos nós, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Então, a liturgia de hoje, como os dias que acabamos de viver, são um chamado constante a este Shema Israel. Escuta, Israel, escuta, povo de Deus, escuta, povo escolhido, escuta, povo remido e salvo, a palavra do teu Deus, que grita ao teu coração para que tu a escutes, para que tu abras o teu coração e para que tu a vivas, para que tu possas transformar o mundo à tua volta, transformando-te a ti mesmo. Se Deus começa a ser o principal foco da tua vida, se Deus começa a ser o Senhor da tua vida e não as tuas sensações e não aquilo que tu pensas e não aquilo que tu sentes, então a tua vida se transforma, e ao transformares a tua vida se transforma o mundo à tua volta, e pouco a pouco se vai transformando o mundo, porque tu encontraste o foco principal da tua existência. E o foco principal da tua existência é Deus, que te criou, e que te criou através da palavra. No princípio não existia nada, diz o livro de Gênesis, e Deus disse: faça-se. Deus disse: faça-se. O próprio evangelista, nós vamos ouvir daqui a alguns domingos, na aparição do anjo, não é? Disse a Maria, anunciou a Maria, e o Verbo se fez carne, e o Espírito Santo habitou nela, e o Verbo se fez carne, ou seja, a palavra se faz vida no seio de Maria, porque o próprio Deus é palavra. Diz o início do Evangelho de São João: no princípio era o Verbo, era a palavra,
Era a palavra que existia e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então Deus é a palavra. Então a liturgia de hoje, caríssimos irmãos, é um convite para que nós estejamos atentos continuamente àquilo que Deus nos diz e que o nosso foco principal é o Senhor, é Deus. Shema Israel, Shema Israel, escuta Israel, escuta povo de Deus, porque Deus tem palavras de vida eterna para ti. Cabe a nós, caríssimos irmãos, escolher escutar ou ouvir, porque escutar e ouvir não é a mesma coisa. Aposto que, se vocês quiserem fazer uma experiência, numa missa de domingo, se puserem à porta e perguntarem às pessoas do que é que tratou a palavra hoje, quais foram as leituras que escutamos, muitos dos nossos irmãos que participam nas celebrações dominicais não nos saberão dizer, porque é um ritual que se faz, é um ritual que se realiza. Não quer dizer que isto seja mau, seja negativo, mas quando nós somos convocados para a Assembleia Dominical, não é para cumprirmos um ritual, é para escutar. Shema Israel. E eu vou insistir até morrer nisto. Shema Israel, escutar a palavra, abrir o coração à palavra, abrir os ouvidos, obviamente, porque é através dos ouvidos que nós ouvimos, mas que essa abertura de ouvidos que seja uma abertura de coração para querer saber, querer atender ao que o Senhor tem para me dizer, porque Ele é o foco da minha existência. Shema Israel. E com certeza todos nós seremos celebrados um dia como todos os santos. Bem, caríssimos irmãos, por hoje é tudo. Espero que a minha reflexão vos tenha ajudado também a viver melhor a palavra deste domingo, e volto a recordar-vos, que já vamos para a 6ª semana do meu programa Rezar.com, as nossas tradições na Rádio Clube Português de Newark, em 89.5 da sua FM, uma rádio portuguesa feita por portugueses e para portugueses, onde aí nós temos a oportunidade todos os dias ouvir um bocadito mais sobre a mensagem de Fátima, sobre outras tradições. Na semana passada nós tivemos a tratar muito sobre as aparições do anjo, o que elas significam, e vamos continuar nesse tema na próxima semana também ainda, e depois também rezamos o terço por todas as intenções que vocês nos queiram colocar. Eu já vos disse, eu criei um grupo no WhatsApp, porque neste momento não tenho a oportunidade de fazer o programa ao vivo para receber diretamente através do Facebook as vossas mensagens, mas criei um grupo no WhatsApp através do meu número 90852525152, grupo rezar.com, que vocês podem mandar para lá as vossas mensagens, ou então podem mandar até para o meu próprio número pessoal, porque eu depois anexo-vos ao grupo e eu vou respondendo na medida do possível no programa ou no WhatsApp. Não se esqueça, seja interativo com o nosso programa. É um prazer para mim estar ali todas as manhãs convosco e poder partilhar um bocadito mais daquilo que eu vivo e daquilo que eu sinto convosco. Por hoje é tudo, resta-me desejar-vos a continuação de um bom domingo e um bom início do mês de novembro, e com um enorme abraço de paz e bem, até para a semana, se Deus quiser.